Obrigado por assistir a esse vídeo Energia e o Novo Governo. As estratégias mudam? Eu sou Rafael Hertzberg, sócio da Interact Limitada Consultoria em Energia. Nossa agenda de hoje cobrirá 5 pontos. O que mudará com o novo governo? Como as mudanças afetarão os negócios? Quais as alternativas? Que riscos estão em jogo? Como encaminhar as decisões? As condições de partida do novo governo estão dadas. São 3 pontos principais na área de energia: regulação velha, complexa e cara, empresas de energia oficiais quebradas, notadamente Petrobras e Eletrobras, e energia brasileira sem paridade global, e refiro-me especificamente ao gás natural e à energia elétrica. O primeiro grande desafio é identificar as expectativas que o cliente tem tanto em relação ao Brasil, como com relação às exigências que ele fará para desenvolver negócios. E o cliente, nesse caso, pode ser tanto um ofertante ou um demandante de energia, ou seja, o cliente da Interact pode ser tanto um consumidor industrial, comercial e institucional de energia, ou então um fornecedor de energia, de equipamentos ou soluções. Quanto ao Brasil, eu aqui listo 5 pontos mais importantes que têm vindo dos diretores dos clientes para quem eu presto consultoria. O primeiro ponto é com relação ao orçamento do país. Será que o novo governo vai finalmente conseguir criar um orçamento equilibrado? Será que a inflação vai realmente diminuir para patamares palatáveis? Será que o PIB vai voltar a crescer? Será que o novo governo vai conseguir melhorar significativamente o panorama da corrupção no país? E, finalmente, será que o poder público vai conseguir fazer a tão sonhada governança das suas instituições? Pelo lado do cliente, esses fatores que acabo de mencionar vão acabar por afetar fortemente o horizonte dos projetos que ele vai considerar nessa área de energia. Será que são de curto prazo, médio ou longo prazo? Quais são as percepções de risco que o cliente tem para a situação do país e também para a situação do próprio negócio dele? Quais são as preferências que ele vai externar em relação à realização de novos negócios no país? Quais são as ferramentas de mitigação de riscos que o cliente vai demandar para conseguir fazer os negócios que estejam sendo cotejados? E como que o cliente analisa o seu negócio no Brasil em relação aos outros países nesse cenário de novo governo? As soluções técnicas que podem ser pensadas nessa nova etapa da vida nacional envolvem projetos de baixo risco, que seriam de baixo custo ou praticamente sem custo, como atividades ligadas ao comportamento humano, projetos mais robustos, que incluiriam geração, cogeração e mesmo acessos em alta tensão para alimentar o cliente em condições mais interessantes e convenientes. E depois nós temos projetos dentro da cerca do cliente, que tipicamente seriam de eficiência energética. E, finalmente, as contratações de energias aqui entendida como gás, eletricidade, biomassas e outras fontes eventualmente disponíveis. As soluções financeiras podem incluir 3 grandes temas. A primeira é a decisão se os projetos serão desenvolvidos com capital próprio e ou de terceiros. O segundo, se as contratações dessas soluções seriam no formato estruturado, por exemplo, BOT, Build, Operate and Transfer, ou
Shared Savings, compartilhamento de economias, ou ainda EPC, Engineering, Procurement and Construction. E, finalmente, se haveria interesse por parte do cliente de desenvolver uma ação do tipo Portfolio Management para conseguir sempre alcançar e manter uma solução equilibrada do ponto de vista de custos para o seu negócio na área de energia. Finalmente, a terceira solução é a de gestão. Significa que o cliente poderia ou deveria se interessar por 3 aspectos: contratos por fonte de energia e do conjunto das fontes, ou seja, permanentemente gerenciar esse conjunto de contratos para sempre alcançar o menor custo mensal possível. O segundo é permanentemente prospectar o mercado visando o fechamento de contratos futuros nos melhores momentos para se fechar os preços mais atrativos. E o terceiro seria permanentemente buscar no mercado informações e análises sobre os mercados para fazer as decisões mais bem informadas possível. A Interact, como consultoria, está interessada e pronta a trabalhar em 3 planos, junto com a diretoria, para desenvolver o plano estratégico para o cliente. Depois, com a gerência, traduzir esse plano estratégico para um plano operacional e, finalmente, no chão das operações, montar um cronograma para fazer aquele plano operacional acontecer conforme as vontades e os interesses do cliente. Obrigado por assistir a esse vídeo e aqui ficam as minhas informações de contato. Vamos conversar?